o anúncio do governo federal sobre a compra de leite dos pequenos e médios produtores foi capaz de mudar a insatisfação do setor. Como vimos, o incômodo é a concorrência com a Argentina e o Uruguai, que ameaça a atividade leiteira e o retorno do investimento. A insatisfação será manifestada mais uma vez no dia 16 de agosto, próxima quarta-feira. Juntos, representantes deste segmento vão exigir mais rigor na compra de derivados do leite vindos do exterior, ainda mais do Mercosul neste momento. Vamos então saber quais medidas podem ser tomadas para mudar a legislação, ou no caso aí mudar o acordo com os países sul-americanos. Converso então agora com Marcelo Candiotto, presidente da Cooperativa Central de Produtores Rurais, maior captadora de leite do Brasil. Seja bem-vindo, uma ótima noite. Boa noite, Fábio Salema, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tratando de um tema tão importante hoje, da bacia leiteira de Minas Gerais e do Brasil. Hoje o produtor rural vive um grande desafio, que é o desafio de enfrentar a concorrência do leite importado. O leite que está sendo importado da Argentina e do Uruguai, em condições desiguais, porque os produtores da Argentina têm um subsídio no valor do litro de leite produzido e um valor menor para adquirir tanto o milho quanto a soja, é o chamado retenciones. Isso tem causado um grande desarranjo na cadeia leiteira brasileira. Primeiro porque a cadeia brasileira é composta de pequenos, médios produtores, na sua maioria, são 80% desses produtores que produzem 20% do leite brasileiro. E com os preços que estão sendo pagos ao produtor, em função do excesso de demanda que está ocorrendo no mercado, derrubaram esses preços e o produtor está em dificuldade. Está em dificuldade e causando um grande desarranjo no campo. Nós estamos enxergando um número enorme de produtores parando de produzir, criando uma desestabilização no campo, em função do produtor, quando para, ele quebra a cadeia de sucessão dos seus filhos, que também não ficam na propriedade. E isso é um momento muito sério que nós estamos enfrentando esse desafio. Nós vamos ter, no dia 16 de agosto, um encontro na Câmara dos Deputados, juntamente com a Frente Parlamentar dos Produtores de Leite, onde a Abraleite, CNA, OCB, OCENG, FECOAGRO, a FAENG, vão levar a reivindicação desses produtores. E a maior reivindicação que hoje apresentamos é um basta nessas importações. No mês de junho, foram importados 205 milhões de litros de leite, o que equivale a 9,5% da produção nacional. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque nós temos hoje um excesso de demanda. O período no Brasil é de aumento de produtividade em função dos animais estarem fechados, sendo tratados com silagem, que é um alimento caro, com farelo de soja, com milho, que também encarece o custo de produção. E quando esse leite entra da Argentina, em média, o produtor brasileiro está recebendo em torno de R$ 2,40, R$ 2,50. E esse leite entra importado em torno de R$ 1,78. Então, assim, é um posicionamento muito desigual, né, em relação aos produtores argentinos e uruguaios. E, assim, o governo tem que tomar providências urgentes, porque há mais de 4 meses nós estamos discutindo isso com o governo federal, junto ao MDA, junto ao Ministério da Agricultura. Tivemos algumas audiências também com o vice-presidente Geraldo Alckmin. E no dia 16 nós vamos fazer um debate na Câmara dos Deputados, levando as nossas reivindicações. Marcelo, muito tem se dito, né? Essa semana, né, o canal AgroMais deu uma atenção a este assunto, porque realmente interessa aos produtores pequenos, médios e também grandes, por que não? Mas há uma economia do país, né, no setor da agropecuária. E, Marcelo, quais medidas
seriam viáveis nesse momento, né, de startar esse processo de importação de lácteos de vizinhos nossos, né? Já que nós temos um acordo, como é o Mercosul, mas era o momento agora, talvez, de sentar novamente na mesa e achar uma saída plausível, né? As sobretaxas que existiam em relação às importações, no mês de março, elas foram tiradas, né? No mês de março do ano passado. Então, isso não existe mais, essa sobretaxa. Então, é um valor que ficou o livre mercado e as importações cresceram muito desde o ano passado até agora. Existiam antes cotas de importação, porque, na verdade, quando você desequilibra o mercado, que a produção brasileira somada com leite importado é maior do que a demanda, isso causa uma instabilidade no setor. Então, se houvesse uma cota regulamentada também equilibrando isso, porque o Brasil, infelizmente, ainda não é sustentável em relação à produção de leite. Ainda precisamos de complementar. É uma coisa incrível, mas ainda precisamos de fazer isso. Talvez por falta de uma política agrícola, uma política pública destinada ao leite. Então, o que a gente tem assistido é esse excesso. Então, essas medidas têm que ser muito bem estudadas. A gente reconhece que o Mercosul é muito sensível, que da mesma forma o Brasil também exporta muito para esses países, mas nós não podemos deixar o produtor de leite brasileiro na situação em que ele se encontra, principalmente quando a gente vê que a maioria desses produtores participam da agricultura, da pecuária, agricultura e pecuária familiar, né? São famílias que sobrevivem do leite, vivem dessa atividade, da produção de queijos, né? E isso desestabiliza muito a nossa cadeia. E, na realidade, ela gera muito emprego. O produtor de leite, ele emprega, quando ele não emprega, ele é a própria pessoa que toca a atividade. A questão da segurança alimentar, né? Nós estamos alimentando o mundo com esses nossos produtos da agricultura familiar. Então, assim, é um tema que tem que ser discutido. Nós não temos nenhuma solução tirada do bolso de imediato. Nós temos que fazer essa discussão e realmente criar uma política pública voltada para o produtor de leite no Brasil, principalmente para os pequenos e médios produtores. O grande produtor, ele consegue sobreviver em função da alta tecnologia, da alta produtividade que ele tem, mas o pequeno não, ele precisa de ser assistido. As cooperativas se preocupam muito com esse desenvolvimento do produtor. Temos projetos de apoio, de treinarmos esse produtor, qualificarmos esse produtor também em termos de qualidade, de produção, de genética, de dar todo o apoio com esses programas que sempre criamos para os produtores. Mas o que nos preocupa muito é que futuramente, se acontecer toda essa desestabilização da cadeia, nós vamos ter um desabastecimento de leite no Brasil. E isso é grave, porque o produtor ele não volta, o pequeno que sai da atividade, ele não volta. E não é nessa rapidez que a gente precisa. Então, aí o Brasil vai ser dependente da importação do leite. Isso é muito grave. O governo tem que entender que é um momento crucial, talvez uma das maiores crises das últimas décadas que nós estamos vivendo. É muito sério esse momento, temos que ter responsabilidade e temos que ter também consciência do momento que o produtor está passando. O produtor não aguenta mais competir com subsídios que estão vendo externos de países do Mercosul, como Argentina e Uruguai. É um momento delicado, sem dúvida. O setor leiteiro já vem passando por dificuldades, né? Por alguns sufocos, né? Pelo custo da produção, pela venda que não tem sido, vamos dizer assim, satisfatória para, vamos dizer assim, pagar o que foi investido. Realmente, é uma situação ruim. Muitos produtores estão largando a atividade devido a uma falta de esperança de melhora a curto prazo. Agora, os 100 milhões anunciados aí pelo governo federal como uma ajuda para tentar ali amenizar. O senhor tem uma visão de pelo menos que isso possa ser um caminho, possa ser uma porta
Eu pergunto isso porque alguns especialistas até acabam contradizendo, mas assim, dizem que talvez não seja o suficiente. É uma rede que está deficiente nesse momento, né? Sim, é uma iniciativa louvável, realmente 100 milhões é um valor que parece significante, mas não é. Esses 100 milhões eles significam apenas 3,5% do volume de leite que foi importado de janeiro até agora. Para a gente ter uma ideia, Salema, no mês de junho, as importações chegaram a 205 milhões de litros de leite, o que equivale a 9,5% da produção nacional. Então, é muito pouco, é insignificante mesmo esse valor em relação ao que já foi importado. Nós temos mais de 960 milhões de litros de leite importados de janeiro até agora. Então, quer dizer, isso não satisfaz. Infelizmente, pode ser uma medida paliativa, ok, ela vai funcionar, mas é muito pouco ainda e também é uma medida que talvez não vai ser constante, o governo não vai pôr esse dinheiro todo mês, então não significa quase nada se a gente considerar até o final do ano. Mas a gente vê que já é uma boa vontade do governo, nós não vamos dizer que não é, mas nós temos que trabalhar outras iniciativas, outras políticas públicas realmente voltadas ao pequeno e médio produtor de leite, e ao grande também, que também sofre da mesma maneira. Então, dessa forma, quando você me pergunta qual é a solução, essa solução tem que ser debatida na Câmara dos Deputados, com os nossos representantes das nossas entidades, com os próprios laticínios, porque os laticínios, alguns laticínios também não estão apoiando essa importação, apesar de, por necessidade, terem que importar, porque senão eles saem do mercado. Mas isso é nocivo, porque as fábricas ficam ociosas, e a fábrica ociosa ela tem um custo alto, e o mais grave, Salema, é o risco que nós estamos correndo, que parte desse leite pode estar sendo reidratado. Ele pode estar sendo reidratado, o que é proibido pela legislação. Você compra o leite em pó fora, alguns laticínios podem estar reidratando esse leite, porque o volume que tem entrado é absurdo, a gente nunca presenciou isso. E outra coisa grave que pode também estar acontecendo é a triangulação. Outros países trazendo leite do Mercosul e com o carimbo do Mercosul eles entram no Brasil de forma subsidiada. Isso também é mais grave. Então, nós não estamos acusando ninguém, não estamos colocando nenhum tema para ser debatido, mas é uma preocupação que nós temos em relação a essa reidratação de leite. E a outra questão são os requisitos sanitários, né? Aí cabe uma fiscalização do Ministério da Agricultura nas nossas fronteiras, qualificando esse leite que está entrando. Nós temos uma preocupação muito grande. O Brasil hoje é um país que tem tudo para ser um exportador de leite e, infelizmente, nós não conseguimos. O Brasil já se destacou na produção de soja, na produção de café, na produção de milho, na cadeia de proteína, né, onde nós temos frango, o peixe, e inclusive estamos começando a trabalhar com peixe também, né, frango, peixe, porco, e no leite, infelizmente, por falta de política pública, a gente não está conseguindo avançar, e estamos cometendo um grave erro, estamos fazendo o produtor pequeno e médio pararem de produzir, e ele não volta, e isso cria um grande problema social, que as cooperativas ficam muito preocupadas com esse momento. Cria um problema social e um problema econômico. E é isso que no dia 16 de agosto, né, os representantes da produção leiteira do país vai estar tendo a oportunidade de levar aos parlamentares, né, aqui em Brasília, essa lista, né, de pedidos, né, que eu acho que é aumentar os critérios, né, ou pelo menos ter maior observância nesses critérios de importação, de qualidade dos produtos lácteos, né, que estão entrando no país. Eu acho que é importante porque, às vezes, pode realmente ter alguma adulteração e é importante que a fiscalização sanitária esteja atenta. Mas, independente disso, vocês também vão estar falando ou pedindo para que também tenha aí uma saída mais fácil
para que o setor possa se reerguer novamente, né, e trazer mais produtos para o país de forma livre, né? Muito obrigado, então, Marcelo Candioto. Eu quero que o senhor conte com o AgroMais aí, porque nós estamos atentos a este assunto. Ô, Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Como presidente da CCPR, que hoje é uma cooperativa que agrega mais 31 cooperativas. Somos hoje a maior cooperativa no Brasil em captação de leite, com quase 3 milhões de litros de leite captados e com um grande número de pequenos e médios produtores. Então, nós nos preocupamos muito com isso. Nós temos uma unidade industrial de fabricação de ração, uma das maiores da América Latina, que estamos terminando agora. Então, nós temos toda essa disponibilidade para o produtor e estamos vendo esse produtor parar, apesar de todo o apoio apresentado a ele pelas cooperativas. Isso nos entristece muito. Mas nós vamos levar para o governo federal uma proposta de discussão da política leiteira no Brasil. Nós não vamos levar nenhum pleito individual de cooperativa, de laticínio, de ninguém. Nós estamos em busca da defesa do produtor de leite do Brasil. Que as soluções sejam adotadas o quanto antes. Muito agradecido mais uma vez, Marcelo. Fábio, um abraço a todos. Um abraço.